pessoal do tributário, pessoal da contabilidade, como é que vocês estão? Finalizando aí o fechamento, como é que tá? Seja bem-vindo aí ao nosso Tax News, o primeiro. O nosso Tax News é a nossa atualização semanal para você que não teve tempo aí de acompanhar as alterações na legislação, as principais decisões, a jurisprudência. Então, uma vez por semana, toda segunda-feira a gente vai trazer aqui para vocês as principais notícias e as que realmente causam mais impacto na área tributária, fiscal e contábil. Então, fique atento que toda segunda-feira a gente vai ter uma atualização da semana passada. Então, o primeiro Tax News de hoje nós vamos falar do que aconteceu na semana anterior, no período de 1 a 10, os principais pontos, coisas bem importantes para você que não teve tempo durante a semana. Então, acompanhe a gente por aqui que você vai ficar sempre bem informado, sempre atualizado. Não precisa pagar nada, toda informação e conhecimento de forma gratuita para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar de alguns assuntos bem importantes que ocorreram de 1 a 10, né, de julho de 2020. Então a gente vai falar da solução de consulta COSIT 76, que saiu aí no dia 29 de junho, mas foi publicado no dia 2/7, que fala sobre a possibilidade do creditamento de PIS e COFINS, né, modalidade não cumulativa, para subcontratação de serviços. Vamos ver um pouquinho o que diz essa solução de consulta aí. Então, a gente sempre vai procurar trazer para vocês, principalmente na questão da jurisprudência, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, sem tanto aquele juridiquês, né? Sem tanto aquela filosofia jurídica que às vezes você começa a ler a jurisprudência, dá até sono, né? Dá até vontade de dormir. Então, a gente vai procurar trazer aqui de forma mais descontraída, lembrando que é o meu posicionamento, né? Lembrando que é o meu posicionamento e o meu entendimento acerca dessas jurisprudências ou dessas soluções de consulta ou qualquer notícia que a gente vai comentar aqui, tá? Se você não concordar, pode deixar aí seus comentários aí, todo debate é muito saudável, né? Eu acabei de esquecer de me apresentar, eu sou o Eli Odilon, professor Eli, sou tributarista, sou consultor tributário e especialista em gestão tributária. E sou professor da Academia Fiscal, que é a nossa escola, o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Técnico para profissionais da área fiscal, contábil e tributária. Perfeito? Então, o outro assunto que a gente vai tratar é da solução de consulta COSIT 84, também sobre PIS e COFINS, bem importante essa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é uma coisa que a gente discute bastante nos nossos cursos de PIS e COFINS, especialização em tributação federal, que é a possibilidade do aproveitamento de créditos em relação às despesas de publicidade. Será que caracteriza insumo? À luz da decisão do STJ, do conceito de insumo? Vamos ver. E aí a gente parte para a análise de algumas jurisprudências muito importantes que aconteceram nessa semana. Então, o STJ analisa o pagamento de ISS por gestoras de fundos estrangeiros. O contribuinte alega que há isenção do imposto para exportação de serviços. Então, aqui o tema envolve ISS, incidência ou não sobre exportação de serviços. É um caso bem interessante, saiu agora nessa semana e vai causar uma certa polêmica, tá? Para quem não teve oportunidade de ver, ainda tem aqui no canal um vídeo nosso só falando sobre a tributação, ou incidência ou não incidência do ISS em relação às exportações de serviços. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ver, assiste lá, porque a gente tem conexão com esse tema aqui, bastante conexão. Dá uma olhadinha lá nesse vídeo que a gente fez, acho que tem uns 2 meses. Vamos tratar também dessa jurisprudência aqui. STF autoriza prefeituras a tributar serviços ausentes na lista do ISS. Rapaz, olha isso. Para Rosa Weber, cobrança do imposto não depende da denominação escrita na lei. Jesus. Vamos gastar um tempo para explicar isso aqui para vocês, né? É importantíssima essa decisão aqui, não tão boa para o contribuinte, aliás, péssima, né?
STF autoriza prefeituras a tributar os serviços ausentes na lista. Jesus, vamos ver o que a Rosa aprontou, né? Supremo está a um voto de manter a norma antilisão. Então também é um ponto bastante interessante para quem milita aí na questão do planejamento tributário. Tem um vídeo também nosso aqui da live que a gente falou sobre os aspectos gerais de planejamento tributário. Isso aqui vai bem ao encontro, essa decisão do Supremo, em linha do que a gente discutiu lá no vídeo. Também pode dar uma olhadinha, tá? Importantíssimo, isso aqui vai repercutir muito no cenário de planejamento tributário. E o último ponto que a gente vai tratar é o STF afasta a tentativa de limitação da exclusão de ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Meu Deus, essa novela nunca acaba, rapaz. Que novela! Até quando a Receita vai continuar tentando derrubar de toda forma? Já era, já levou o contribuinte, já levou a Receita. Esquece disso. Olha aí, mais um capítulo da novela. Exclusão de ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Ministros decidem que conclusão da Corte de 2017, que é aquela, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, mas que é aquela que definiu que de fato o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, se aplica mesmo após a vigência da lei em 2015, que definiu a receita bruta como base de cálculo das contribuições. Então, a 12973 tentou regulamentar, na verdade ela veio regulamentar, ela é de 2015, 2014 com vigência de 2015. Vamos falar um pouquinho disso, tá? Mais um capítulo da novela, vamos ver como que acaba essa novela. Então, esses são os pontos que a gente vai tratar. Vamos partir para a solução de consulta da COSIT. Então, a número 76, inteiro teor, você pode encontrar aí na internet, né? Ela é do dia 29 de junho, mas foi publicada no dia 2 de julho. Conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS/PASEP deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços pela pessoa jurídica. E assim definiu, né? Assim foi definido pelo STJ que o conceito de insumos ele tem que passar pelos critérios da essencialidade e relevância. Para quem quer saber um pouco mais, também a gente tem um vídeo nosso de uma live que a gente fez só sobre o conceito de insumos, tá aí no canal, você pode dar uma assistida lá também depois. E aí você vai entender bem porque a gente discutiu bastante a questão da essencialidade e relevância, que é o teste da subtração. A gente tem uma tendência a afirmar que determinado produto, determinado bem ou serviço será considerado insumo se você, ao retirar ele da sua linha de produção, e aí o conceito de produção no sentido lato da palavra, né? Você produz um produto, você produz um serviço, e aí a gente vai ver no nosso entendimento que também você pode ter um processo produtivo numa área comercial, numa empresa comercial, né? E nesse sentido, a essencialidade e relevância vai dizer, se você subtrair esse item, você entrega o seu produto ou seu serviço com a mesma qualidade ou não entrega? Então, se a subtração deste item implicar direta ou indiretamente na perda de qualidade do produto ou do serviço vendido, ou mesmo na impossibilidade do mesmo, a gente pode com certeza afirmar que isso é um insumo. Tá? Então, no entender dessa solução de consulta, ele vem e explica o seguinte, que o processo, em regra, encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem do processo de prestação de serviços finalizado a prestação ao cliente. Bens e serviços empregados posteriormente à finalização do processo de produção não são considerados insumos, salvo exceções justificadas. Então, esse termo, salvo exceção justificadas, ele acaba trazendo aí mais um lastro para a interpretação. Em regra geral, o que essa solução de consulta diz? Olha, se você está adquirindo um serviço ou um bem depois que seu produto foi finalizado ou mesmo depois que seu serviço foi prestado, eu não tenho como considerar isso um insumo porque ele não participou do seu processo de produção, e aí ele coloca salvo exceção justificadas, né?
que cabe aí, sem dúvida nenhuma, interpretação. Aqui o serviço diz respeito a um serviço de representação comercial. Então, na solução de consulta, ele vem e confirma: não pode ser descontado o crédito o serviço de representação comercial, uma vez que não se insere em nenhuma etapa do processo, né? Na minha opinião, essa solução de consulta ela foi certeira e ela vai também ter muita conexão com a próxima solução de consulta que a gente vai analisar. Por quê? Porque a aquisição do serviço de representação comercial, o que é o serviço de representação comercial? Ele tem a finalidade de captar vendas, né? Há uma remuneração a uma outra pessoa jurídica pela participação na captação de uma determinada venda, né? Chamadas comissões para os representantes. Então, é muito semelhante com a próxima solução de consulta, que é serviço de publicidade e propaganda. Claro que tem que ser olhado empresa a empresa, caso a caso, por isso que ele coloca aí salvo exceções justificadas. Mas, em regra geral, eu não consigo conectar esses dois tipos de serviços com um princípio da essencialidade e relevância que ficou consagrado na decisão do STJ. Tanto a representação comercial como o serviço de propaganda, ele tem a finalidade de potencializar a sua venda. Então, independente do mercado que você atua, a gente sabe que tem mercados que são mais canibalizados, então o cara precisa atuar ali de forma de propaganda pesada, né? Mas a gente entende que tanto o serviço de representação comercial quanto o serviço de aquisição de serviços de propaganda e publicidade para as empresas, elas não se inserem numa das etapas do processo produtivo. Elas simplesmente são itens de potencialização de venda. Eu vendo mais ou vendo menos se eu tiver representação comercial ou se eu tiver propaganda. Mas eu entrego o produto. Eu entrego o produto com a mesma qualidade. Se eu vendi 10, eu vou entregar os 10 com ou sem propaganda, com a mesma qualidade. Perfeito? Então, no nosso entendimento, claro, cabe aí a discussão, né? Você pode ter um entendimento diferente, mas olhando para os critérios da essencialidade e relevância, de fato, não há que se falar na possibilidade de crédito ou tratar como insumo o serviço de representação comercial e tampouco o serviço de propaganda e publicidade, que é a próxima solução de consulta. A solução de consulta 84 da COSIT, né? E aí só a emenda: não há crédito da COFINS sobre insumos na atividade de comercialização de bens, já que a hipótese de apuração dos créditos sobre insumos está relacionada às atividades de fabricação ou produção de bens e de prestação de serviço. Aqui eu particularmente discordo, não em relação ao crédito em si, porque o crédito em si, ele aqui está falando da aquisição de serviços de publicidade e propaganda, tá? Mas ele, ao afirmar que não existe insumo na atividade de comercialização, é equivocado esse entendimento, porque o insumo são todos os itens necessários à consecução da sua atividade, quer seja, e a lei não limitou tão somente a produção de serviços ou a produção industrial, fabril, ela trouxe o termo produção, que congrega em si todas as atividades. Então, eu posso ter também insumos na atividade comercial. Exemplo, um supermercado. O supermercado precisa aí manter as máquinas, os frigoríficos funcionando. Então, eu tenho despesa com manutenção daquelas máquinas. Não é um insumo? Não é um item necessário ao desenvolvimento da minha atividade? Então, a gente tem que olhar o insumo como sendo um item necessário, fundamental ao desenvolvimento da minha atividade. E a minha atividade pode ser comercial, pode ser de prestação de serviço e pode ser industrial. Então, nesse ponto aqui, a gente discorda bastante dessa solução de consulta. Agora, dizer que o serviço de propaganda ele se insere no contexto de insumo, né? No nosso entendimento, também não deve prosperar, porque, como a gente falou, né, um insumo, à luz da essencialidade e relevância, tenho que aplicar o teste da subtração, e o teste da subtração vai me dizer se ele é um insumo ou não, né? Se eu retirar esse bem da minha produção, eu entrego o produto, eu entrego o serviço.
Entrego com a mesma qualidade? Se tiver prejuízo na qualidade ou na entrega do bem ou do serviço, aí nós temos um insumo. O que não é o caso das despesas de propaganda. Tá? Em discussão judicial, pode ser que tenha aí, saiu aí algumas decisões de primeira instância, e foi feito todo um alarde e tal, mas dificilmente eu, construindo um racional, consigo conectar a questão da despesa de propaganda como sendo um insumo em qualquer que seja a atividade aí. Beleza, pessoal? Então, nós tivemos aí a análise dessas duas soluções de consultas importantíssimas, né? E aí, vamos começar a analisar aqui as jurisprudências que saíram em STJ analisa pagamento de ISS por gestoras de fundos estrangeiros. Então, como é que a gente vai trazer sempre para vocês essa jurisprudência? A gente vai contar uma pequenininha historinha, né? Uma historinha aqui. Entenda como foi o caso para você se situar. Depois a gente fala como está, o que é que está sendo discutido e como está a situação. A gente vai sempre dividir a análise da jurisprudência nesses 3 casos para ficar fácil para todo mundo entender, né? O que é o caso, o que está sendo discutido e como que está a situação. Então, este caso aqui é um caso que trata sobre a tributação do ISS nos processos de exportação, tá? Então, qual que é o caso? Gestoras com sede em São Paulo, gestoras de fundos de investimentos, né, com sede em São Paulo, são contratadas para elaborar a estratégia do fundo de investimento de investidores dos Estados Unidos. Então, a galera está lá nos Estados Unidos, contrata essas gestoras de investimento aqui no Brasil para formularem estratégias de investimentos, tá? Olha, essas estratégias de gestão de investimentos serão em outros países da América Latina. Então, o que o caso remonta? Diz o seguinte, investidores dos Estados Unidos contratam essas gestoras de investimentos no Brasil para elaborar estratégias de investimentos em outros países da América Latina, não no Brasil. A gestora do fundo de investimento está no Brasil, só que as estratégias que ela vai desenvolver dizem respeito a investimentos em outros países da América Latina. E o contratante desse serviço são investidores que estão nos Estados Unidos. Esse é o contexto, né? O que se discute? O termo resultado. Por quê? Como a gente disse aí nesse vídeo sobre exportação de serviço, né, tem a Lei Complementar 116, 2003, que diz o seguinte, que não haverá incidência do ISS sobre as receitas de exportação de serviços para outro país, cujo resultado, exceção para aqueles cujo resultado aqui se verifique. Então, será exportação se o resultado for fora do país. Então, você pode perfeitamente, e é assim, foi assim até agora, né? Quando você exporta um serviço, você é contratada por uma empresa no exterior para desenvolver uma atividade qualquer de serviço e o resultado econômico se verifica fora. O que é o resultado econômico? É o resultado do serviço, né? Inclusive, há uma própria decisão do município de São Paulo, decisão, salvo engano, uma portaria, né? Reconhecendo em 2016 ou 2017, se não me engano, explicando o que seria o conceito de resultado econômico. Então, é a junção dos elementos econômicos e financeiros advindos do serviço prestado. Então, eu prestei um serviço, um determinado serviço, né? Pode ter sido aqui no Brasil, a execução pode ter sido no Brasil, mas o resultado econômico está sendo percebido no exterior. Então, onde o serviço prestado está gerando riqueza, né? Onde a atividade que eu desenvolvi deu um resultado esperado e alcançado. Então, me parece que aqui no caso está perfeitamente inserido no conceito de resultado econômico auferido no exterior. Por quê? Porque eu fui contratado para a realização de serviços no Brasil, porém, a finalidade era desenvolver estratégias de investimentos em países da América Latina. Então, o resultado econômico, obviamente,
o ganho que seria com esses investimentos ao retornar para os Estados Unidos, ele de fato foi auferido no exterior e não no Brasil. Né? Me parece que está perfeito o entendimento de que seria de fato uma exportação para fins de não incidência. Tá? Só que a discussão está no seguinte, né? A conclusão do trabalho, o que é o termo resultado? Por isso que essa decisão é importantíssima, porque ela vai, em princípio, definir o que de fato seria esse termo resultado, né? Que a Lei Complementar 116 define ou traz. Então, a conclusão poderia ser a conclusão do trabalho propriamente dito, que ocorreria no Brasil. Não é? Não é isso. O meu entendimento, particularmente, não é que a conclusão do trabalho. A conclusão do trabalho pode ser aqui, mas sim o benefício gerado a partir do trabalho, que seria o retorno do dinheiro ao fundo estrangeiro, ou seja, o resultado econômico da operação, onde o serviço, o ganho econômico, a geração de riqueza que o serviço foi prestado, onde ele está sendo verificado. Então, nesse caso, em princípio, com certeza se enquadraria no conceito de não incidência para fins de tributação do ISS. Porém, como está a situação, como foi decidido, né? Na verdade ainda está em discussão. Então, eu gosto muito dos votos do ministro Napoleão. Ele também foi um dos responsáveis pela construção daquele voto do STJ sobre o conceito de insumo. Quem tiver a oportunidade de dar uma lidinha no voto dele, que é maravilhoso. Ele que fala do teste de subtração, é um voto bem coerente e tecnicamente bem propício. Então, para o ministro Napoleão, o que significa resultado do serviço? Resultado do serviço de gestão é o aumento do patrimônio dos participantes. Perfeito, perfeito. Os resultados parciais, instrumentais ou auxiliares, ou seja, onde eu estou desenvolvendo, como eu estou fazendo, afirmou ele, não seria relevante. Então, pouco importa onde eu estou fazendo, onde eu estou desenvolvendo o trabalho. Então, quando ele diz resultados parciais, ou seja, o serviço ainda não se encerrou, né? Ele ainda não acabou. Eu posso desenvolver ou fazer o serviço em qualquer lugar do mundo. Não é isto que vai determinar a incidência ou não, né? E aí ele continua, já que a condição para a isenção do imposto estaria concentrada no resultado do serviço. Perfeito. Que é o benefício por ele gerado e que ocorre em território estrangeiro. Então, o voto do ministro Napoleão está perfeito, mais uma vez, irrepreensível. Tá? Então, ele diz o seguinte, olha, para onde que o dinheiro foi? Para os Estados Unidos? Beleza, foi. Esse dinheiro advém da onde? Advém dos investimentos e das estratégias dos investimentos executados no Brasil, porém visualizados no exterior, porque a empresa foi contratada para desenvolver estratégias na América Latina. Perfeito? Então, toda a condução desse processo deveria seguir aí à luz do voto do ministro Napoleão, que foi certeiro. Perfeito, né? Já o relator, ministro Gurgel de Faria e a ministra Regina Helena Costa, votaram pela incidência do ISS, dizendo que o fato da empresa finalizar os serviços aqui no Brasil seria a condição de tributação. Ainda faltam os posicionamentos do ministro Benedito Gonçalves e Sérgio Cuquina para que se tenha um resultado. Então, pessoal, aqui é preocupante, né? É preocupante porque está 2-1, tem mais 2 minutos para votar ainda, e vai, dependendo da situação, vai mudar um pouco a forma como a gente enxerga o termo resultado para fins de incidência do ISS nas operações de exportação. Tá? Eu continuo seguindo aqui o voto do ministro Napoleão porque está totalmente coerente com o que vem sendo praticado até hoje, inclusive em posicionamentos da própria prefeitura do município de São Paulo. Vamos aguardar aí para ver como que vai ficar a situação. Aí está o nome do ARESP,
1150, 353, a fonte é o valor econômico, a gente sempre vai citar a fonte aqui, preciosas, né, fontes que necessárias para a gente desenvolver esse vídeo, de 7 de 7 aí por Joyce Bacella. Vamos para mais uma? Então aqui, STF autoriza prefeituras a tributar serviços ausentes da lista do ISS. Papai. E agora, hein? Vou ler de novo isso aqui, ó. STF autoriza prefeituras a tributar serviços ausentes da lista. Vocês desde criança, desde os seus 2 anos de idade, vocês aprenderam, pessoal do fiscal, que só pode tributar ISS dos serviços que estão contidos na lista da Lei Complementar 116, não é isso? Pois é, eu também. Entendo o caso. O antigo Banco Sudameris, né, adquirido pelo Santander, questionava a cobrança de ISS que foram feitas pelo município de Maceió. Além das atividades tributadas pelo município de Maceió não constarem na lista, olha isso, sequer estavam na lista, tá? A autoridade fiscal também não apresentou nenhum item de semelhança entre tais serviços e os que constam na lista para justificar o enquadramento. Então aqui é pior ainda, porque além do cara autuar por um serviço que não constava da lista, ele deveria produzir provas para dizer que, olha, esse serviço parece com esse aqui. Então, por semelhança, eu vou tributar, mas pelo que consta dos autos do processo, a autoridade fiscal nem sequer se deu o trabalho de comprovar tecnicamente a semelhança entre os serviços. Brincadeira, hein? A discussão, então, gira em torno do termo congêneres de qualquer natureza e de qualquer espécie que consta da lei, né? Isso é a interpretação extensiva de uma lista que é taxativa. Então, você pode observar lá que nos códigos de serviços, em alguns serviços, ele traz a expressão congêneres, montagem de equipamentos e estruturas de metal, de qualquer natureza, de qualquer espécie, que já foi uma tentativa da lei complementar, de evitar também que o contribuinte fale, olha, isso aqui é Maria, mas não é Maria, é mais ou menos, né? Tentar também evitar aí o abuso para dizer que esse serviço que eu desenvolvo não se enquadra na lista, então eu não tenho que tributar. É essa a intenção de conter esses dispositivos ou esses vocábulos na norma, né? Congêneres de qualquer natureza, de qualquer espécie. Porém, a lista continua sendo taxativa, né? São serviços que só estão ali inseridos na Lei Complementar 116, tá? Vamos ver como que foi decidido isso. Como está a situação, né? Os ministros decidiram por maioria de votos que sim, é possível, prevalecendo o entendimento da relatora, a ministra Rosa Weber, de que, embora o serviço não esteja lá com aquele nome exato, a autoridade fiscal pode, ao bel prazer de entendimento dela, enquadrar, porque ela acha que os serviços são parecidos, mesmo que não esteja na lista. Isso abre um precedente gigantesco para a fiscalização. Tá? Ao meu ver, é um voto totalmente equivocado. Por quê? Porque a lista sim é taxativa. Para isso existe uma lista. Até para fazer prevalecer o princípio de competência, porque eu também tenho serviços no campo de incidência do ICMS. E ainda há polêmicas aí em alguns serviços, por exemplo, tributação de software, ICMS, ISS, industrialização, serviços, ICMS. Por isso que a lista ela tem que ter uma natureza taxativa. Ao passo que se eu colocar a lista numa situação interpretativa, extensiva, eu vou acabar ferindo o próprio princípio da competência dos entes tributantes. Então, não me parece tecnicamente que seja o melhor dos caminhos. Mas, enfim, o voto da ministra Rosa Weber foi vencedor e os ministros acompanharam, né? E pior, isso em sede de repercussão geral. O que é sede de repercussão geral? Se aplica a todos os processos que estão em instâncias inferiores, tá? E que tratam do mesmo tema
obviamente. Então, é uma derrota pesada para os contribuintes que discutem esse tipo de situação, né? Nesse contexto. A ministra Rosa Weber, no voto dela, ainda colocou que se houver excesso por parte da fiscalização, estamos aqui do Poder Judiciário para fazer prevalecer a justiça. Veja bem, né? Quanto tempo demora para um processo chegar ao STF para você ter uma decisão, um trânsito julgado em definitivo, né? Quanto tempo você vai gastar com defesa, com acompanhamento de processo, como que isso vai repercutir na sua contabilidade, constituição de provisão, redução do resultado. Então, a ministra esquece aí que não é só bater na porta do judiciário e buscar a solução. Não, as empresas sofrem com isso, sofrem um custo grande por manter um processo. Custo com escritórios de advocacia ou empresas que têm a sua estrutura jurídica interna. Né? Mais um processo para acompanhar, provisão para fazer, diminuição de resultado, reporte para o exterior, questionamento da matriz. Tudo isso envolve aspectos fora da questão judiciária, apenas de bater na porta e falar, se o fisco se exceder, você pode vir aqui que a gente resolve. Não é bem assim, né, ministra? Como eu disse, a decisão foi de repercussão geral, infelizmente, para os contribuintes, muito ruim, né? Com um pequeno adendo, o ministro Gilmar Mendes falou, olha, essa interpretação aí só vale realmente para os serviços que tragam a expressão congêneres, de qualquer natureza, porque vocês podem observar que na lista tem alguns serviços que têm essa expressão ali entre parênteses, ali inseridas nela, e outras que não têm. Então, para as que não têm, não cabe nenhum tipo de interpretação, por analogia para enquadramento do serviço. Tá? Outro fato que eu destaco aqui, que corrobora que a lista ela tem que ser taxativa de fato, que agora, mais recentemente, foram inclusos mais 3 itens na lista de serviços, entre elas aí os serviços de tributação de streaming. Então, se eu posso enquadrar sempre pela analogia, pela proximidade, pela semelhança, por que eu precisei ter uma lei complementar para alterar a Lei 116 de forma a incluir o serviço de tributação de streaming, né? Que ainda deixou mais caro aí o nosso Spotify e a nossa Netflix. Então, não precisaria de uma lei complementar para você inserir, porque você pode encontrar ali por analogia enquadramentos e para tributar esse serviço. O fato é que isso também vai implicar de forma grande nas startups, né? Cada dia, cada semana surge uma startup com um tipo de proposta de serviço diferente, né? E realmente são serviços que podem não estar na lista de serviços. Então, isso vai ser muito ruim do ponto de vista das startups enquadrarem o seu tipo de serviço, né? Porque agora basta aparecer, ter uma leve semelhança para que o município te autue e exige o ISS de serviços que não constam da lista. Tá? É muito ruim, né? Muito ruim essa decisão. E o nosso quinto caso aí, Supremo está um voto de manter a norma anti-elisão, tá? O que é essa norma anti-elisão, pessoal? O artigo 116 do CTN sofreu uma alteração pela Lei Complementar 104 e foi inserido lá o parágrafo único. Olha o que diz esse parágrafo único do CTN. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, foi incluído pela lei complementar, né, 104, esse parágrafo no CTN, com a condição, né, ou, de certa forma, autorizando a autoridade administrativa, que é a autoridade administrativa, a fiscalização, desconsiderar os atos jurídicos praticados quando ele entender que há ali uma simulação. Então, a partir da inserção desse parágrafo único,
o fisco ele começou a olhar para os planejamentos tributários, todos os planejamentos tributários lícitos, né, com base na legalidade, e sem nenhuma irregularidade, e começou a atuar utilizando inclusive o dispositivo do artigo 116, dizendo que ali havia simulação naqueles planejamentos. Isso lá começou lá em 2001, hein? Agora que veio a decisão, agora então, em 2020, 19 anos discutindo, 2 décadas discutindo o tema. Tá? O contribuinte se defendia, falava que a estrutura ela era lícita porque obedecia os parâmetros legais, jurídicos, e aí começou-se a criar a questão da exigência, você não poderia ter feito isso só para pagar menos impostos, você tem que ter uma estrutura. Por que você fez isso? Qual é o seu propósito negocial? Por que você criou a estrutura? Qual é o seu fundamento econômico? O que você está ganhando com isso? Criou-se aí a tal da exigência do propósito negocial e do fundamento econômico, que mais tarde também seria consagrado aí nos julgados, na maioria dos julgados do CARF. Né? Poucos, juízes do CARF hoje votam favorável ao contribuinte quando há ausência de substância econômica, fundamento econômico e propósito negocial. Então, só que esse parágrafo único, como a própria redação diz, observar os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, que até hoje nunca veio. Houve 2 tentativas, uma bem safada mesmo, em 2015 eu acho que eles tentaram colocar no 2015, 2016 talvez, acho que é 2016, eles tentaram colocar no ECF. No ECF você tinha que informar os seus planejamentos tributários, né? Colocou lá de forma, veio através de uma medida provisória e foi uma tentativa que foi derrubada pelo parlamento, não deixou ser aprovado, que seria de fato um absurdo, né? Eu mesmo tenho que declarar quanto que eu economizei com planejamento tributário, né? Mais um dos absurdos que o nosso executivo tentou aí na ânsia de aumentar a arrecadação. O fato é que com essa decisão aqui, a discussão que foi através da ação de declaração de inconstitucionalidade apresentada pela CNC, e agora, perto da decisão, por quê? Porque a entidade entendeu que esse dispositivo seria inconstitucional, né? Não poderia, eu não posso dar esse... se a estrutura de planejamento tributário ela seguiu todos os ritos normativos e legais, não feriu nenhum princípio legal, normativo, por que um mero agente fiscal ele tem esse poder de desconsiderar aquela operação e falar, o que você quis fazer aqui era outra coisa, não foi o planejamento em si. Como está a situação? 5 ministros votaram até agora e todos eles reconheceram a constitucionalidade da norma. Então, nos parece que de fato está um voto aí da decisão majoritária, né? E nos parece aqui que o parágrafo único vai ser considerado constitucional. Mas o que nos salta é o voto da ministra Carmen Lúcia, tá? Como destaque o voto da ministra Carmen Lúcia, que afirma o seguinte, né? Ela afirma que a norma não proíbe o contribuinte de buscar pelas vias legítimas a economia fiscal. Ótimo, né? Super positivo. Então, aqui ela está dizendo se você seguir as vias legais e gerar uma economia fiscal, perfeito. O agente fiscalizador, ele não pode descaracterizar a sua operação. Realizando suas atividades de forma menos onerosa e assim deixando de pagar tributos quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada. Perfeito. Então, aqui, no voto da ministra Carmen Lúcia, que foi seguido por os demais ministros, o que a gente consegue entender aqui é que ela está dizendo o seguinte, olha, se você construiu o seu planejamento tributário e resultou numa economia fiscal lícita, ok, né? O nome dessa norma não deveria ser norma anti-lesão, e sim anti-evasão, tá? Porque ela vai combater, de fato, as operações que foram constituídas
né, sem um albergue da lei, sem um albergue da norma. Agora, se o contribuinte seguiu rigorosamente a letra da lei, né, e utilizando de estruturas jurídicas legítimas, o planejamento tributário ele não pode ser desconsiderado. Então, isso foi ótimo do ponto de vista para o contribuinte. Ressalvas que a gente faz aqui. Em prosperando a constitucionalidade desta norma, faltará ainda disciplinar ela em lei, né? Será uma lei disciplinando futuramente o que o parágrafo único em si quer dizer. E aí que está o perigo, né? Porque é uma lei que tem que ser apreciada pelo poder público juntamente com a sociedade, ali as discussões, para que se não tenha, se conceda ao fisco uma arma poderosíssima ao bel prazer dos fiscais para se descaracterizando qualquer tipo de operação com a afirmação de que seria simulação. Então vamos aguardar, mas por enquanto nos parece que, apesar do voto ter sido contrário à ação de declaração de constitucionalidade, a decisão, pela leitura dos votos, pode ser que isso seja positivo para os contribuintes, porque todo o planejamento tributário, inclusive a gente tem aqui uma live, né, sobre o aspecto do planejamento tributário, ela vai exigir proposta negocial e fundamento econômico. Então, aqui pelo voto, nos parece que basta o contribuinte utilizar da lei para realizar suas operações sem qualquer outra justificativa, né? Aqui a gente precisa justificar por que está seguindo a lei. É impressionante, mas vamos aguardar aí para ver como que vai ficar. E vamos para o nosso último caso, que é a STF afasta a tentativa de limitação da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Meu Jesus, de novo. Quando vai acabar essa novela, gente? Quando que vai acabar essa novela? Bora lá, entenda o caso. Então, como todos sabem, né, foi em 2017 foi declarada a inconstitucionalidade da inserção do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, né? Então, se discutia ali o conceito de receita, na verdade, né? A definição de receita, faturamento, né? Porque o ICMS não fica no bolso do contribuinte, ele é repassado para o Estado. E o fato gerador do PIS e COFINS é receita, auferir receita, faturamento. Logo, imposto não é receita, não deveria tributar PIS e COFINS sobre ICMS. Essa foi toda a discussão, está lá desde 2017 para sair, agora está sendo analisado os embargos, né? E está parado, né? Qual é a nova tentativa da Receita? A nova tentativa da Receita é dizer o seguinte: olha, isso aí, tudo bem, Supremo, a gente aceita tal, mas isso aí só pode ser considerado para os períodos anteriores a 2015, porque a partir de 2015 eu criei a lei 12973 e lá, de fato, a 12973 ela traz a definição do que seria faturamento, né? E ela fala que não se exclui do faturamento os tributos indiretos destacados, ou seja, e cita o ICMS, né? Então, o que a Receita entende? A Receita entende que, olha, agora eu tenho uma norma que, de forma explícita, fala que o ICMS não pode ser abatido da base de cálculo do PIS e COFINS. Tá? E alguns tribunais, principalmente os tribunais da 4ª Região, têm acompanhado esse entendimento. Qual é o efeito? Quando eu digo que é só a partir de 2015, né, que a partir de 2015 não poderia mais, os contribuintes que entraram com a ação, o período anterior está garantido, mas dali de 2015 para frente, não. Você teria que tributar PIS e COFINS sobre o ICMS, porque a 12973 trouxe essa indicação. E, por incrível que pareça, os tribunais, juízes, tribunais estão acompanhando esse sentido. Aí chegou uma reclamação, está aí a citação, as 355/72, para apreciação do STF, né?
E aí o STF falou, cara, desiste, mano. O que a gente está discutindo, e aí foi o destaque para o voto do relator Luiz, o ministro Luiz Fux, o que a gente se discutiu, embora estivesse citando a Lei 9.718, porque era a lei então vigente naquele momento, né? Não tinha a 12.973 ainda. Tá? O Need Case analisava a 9.718. O que se discutiu, o que se analisou, era o conceito de receita. E não se estava inserido na lei ou não. Pouco importa aí o que os filósofos chamam de veículo introdutor da norma. Pouco importa o veículo introdutor da norma. O que se discute é o princípio constitucional, se aquilo de fato tem um caráter de receita. E o STF disse que não. Então, não posso editar várias outras leis dizendo que o ICMS está na base de cálculo do PIS e COFINS, não pode ser excluído, pouco importa. Por quê? Porque o que se discute não é a inconstitucionalidade da norma, mas sim do conceito de que o ICMS não deve ser tratado como receita, pouco importa a lei. Então, isso já foi analisado pela primeira turma, né? Se for analisado para a segunda turma num outro contexto, aí a situação pode chegar a plenário, mas aí é mais uma tentativa da Receita Federal limitar a derrota ou minimizar o impacto da derrota que ela sofreu, né? Quando essa novela vai acabar, Eli? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Para ver como que vai ficar essa situação. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para vocês aí. Nessa semana trouxe o que tinha de mais importante acontecendo no cenário da área fiscal, tributária e contábil, com bastante impacto. Fiquem atentos, procurem sempre se atualizar. Dê sempre uma passada aqui no canal. Toda segunda-feira tem essa análise pormenorizada, com menos terminologia técnica, para a gente poder entender esses julgados, essas soluções de consulta. Semana que vem a gente está junto novamente. O que a gente pede para vocês? Compartilhem o vídeo, com conhecimento gratuito. Siga a gente lá no LinkedIn, na nossa página da Academia Fiscal, do professor Eli. Siga a gente também no Instagram, estão todos os endereços aí na descrição, né? Deixa seu comentário, se quiser postar uma dúvida aí sobre o que a gente discutiu também, super válido. Deixa a gente saber a sua opinião. Preciso saber se essa iniciativa é válida, se realmente vale a pena a gente aqui se dedicar a preparar esse material para vocês, esse conteúdo, para ver se a gente continua seguindo com essa iniciativa. É importante eu saber se isso está alcançando o maior número de pessoas possíveis para que a gente continue com o trabalho. Então, não custa nada, deixa o seu joinha aí, seu positivo, deixa seu comentário que a gente terá o maior prazer em responder também. Ok? Então, um forte abraço e a gente se vê aí na próxima segunda-feira. Vamos trazer as notícias e os pontos importantes que acontecerão nesta semana, né? E comentar ela na próxima semana. Então, um forte abraço, fiquem fortes aí, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.